E aí galera, tudo bem? Como é que vocês estão? Espero que esteja todo mundo bem, né? Se cuidando aí em casa, ninguém com coronga, todo mundo de boa nesse Covid. É, que os casos estão aí aumentando muito, né? Tá um pouco difícil, mas se a gente se manter em casa é a forma mais segura que a gente tem, né? Para evitar ser infectado, né? Pelo vírus e adquirir a doença, né? E principalmente a gente não acaba sendo responsável por transmitir para outras pessoas, principalmente para entes queridos, para pessoas que a gente gosta, né, nossos entes queridos, e principalmente nossos pais, avós, avós, ou pessoas que têm alguma comorbidade, né, alguns problemas de saúde que podem ser complicantes, né, então diabetes, por exemplo, que já está sendo identificado como das piores comorbidades, né, para o agravamento da Covid-19. Mas vamos passar por isso, né? E vamos passar por isso para ajudar a passar o tempo. Vamos continuar nossas videoaulas, né? Então, nas últimas aulas a gente entrou no penúltimo reino, né? Que a gente vai estudar, que é o reino das plantas. E aí eu comecei falando lá sobre as características evolutivas das plantas, né? Expliquei lá o processo evolutivo, desde do provável ancestral comum, né? Aquela alga clorófita, aquela alga verde. E aí fui falando das características apomórficas que foram surgindo e foram fazendo a diferenciação, nos que a gente separa aqui no ensino médio nos principais 4 grupos de plantas, né? Que a gente tem as plantas traqueófitas, né? E as não traqueófitas, né? Ou seja, as vasculares e as avasculares, né? A gente viu lá as briófitas, que não tem vasos condutores, que é um fator limitador do seu tamanho. A gente viu que elas são as plantas mais simplesinhas, que elas não apresentam aquelas estruturas que a gente entende como mais comum das plantas, né? Então ela não tem raiz, não tem caule, não tem folhas, não apresenta vasos condutores. Trouxe algumas exceções para vocês, né? Vocês viram lá, eu mostrei alguns musgos que tem aquele tecido, né? Aqueles adrone, né? Adrone, aquele tecido algumas têm de transporte, mas não é os traqueófitos, né? Não são os vasos condutores dos outros grupos de plantas, né? Então, a partir do registro fóssil, se acredita que esse tipo de vaso condutor mais primitivo, ele muito provavelmente deu origem aos vasos condutores das demais plantas, das traqueófitas, né? Das plantas vasculares, né? Que é o caso do Xilema e Floema, que a gente fala um pouquinho mais para frente, certo? Então, e aí vimos lá que ela se reproduz de forma sexuada, né? E mostrei lá o ciclo reprodutivo, principalmente dos musgos, né? A gente viu lá que o grupo que a gente chama de briófitas, ela agrega outros grupos de plantas, né? As briófitas propriamente ditas, os musgos, né? As hepáticas, certo? Mas é mais cobrado a briófita mesmo, entendendo como um conjunto. São filhos diferentes de plantas, ou seja, são três filhos de plantas que não têm vasos condutores, são avasculares, mas a gente ainda estuda no ensino médio como briófita, todo o grupo de briófitas, certo? E aí vemos um pouquinho de suas características, né, de seus tecidos bem simples, ausência de várias estruturas comuns, né, como eu falei, outras estruturas que eu falei que tem nas folhas, elas não têm os estomas, né, que são aquelas células que aquela estrutura, né, nas folhas que realiza as trocas gasosas, tem as células guarda, né, que permitem a entrada e saída a transpiração, né, da água também, ou seja, a saída da água para manutenção da temperatura da planta. E eu mostrei lá que nas briófitas elas não têm os estomas, né? Elas têm a presença de poros na epiderme, e esses poros eles vão ser responsáveis por realizar essas trocas gasosas, a saída do vapor de água na transpiração da planta. A planta também transpira, não são apenas os animais, né? Os animais, a gente, né? As plantas também transpiram para controlar a sua temperatura interna, certo? Então a gente viu lá essas plantas, o primeiro grupinho das plantas, que são as plantas avasculares. Hoje a gente vai começar a ver, vai iniciar, né, nosso estudo das traqueófitas, né, ou seja, das plantas que são vascularizadas, aquelas plantas que vão apresentar os tecidos de condução, né, de seiva e de água e sais minerais, né. Então, a partir de agora a gente vai ver essas plantas. Então, a primeira planta que a gente vai ver é uma traqueófita, ou seja, uma planta que tem um grupo de plantas, na verdade, que apresenta vasos condutores, mas elas têm ausência de semente, certo? Então elas têm a presença lá de todos os seus vasos condutores certinho, elas vão ter o xilema e o floema, mas elas não têm
vasos condutores, desculpa, elas não têm semente, então são traqueófitas com ausência de semente ou sem semente. Assim como a gente chama de pteridófitas, mas na realidade a gente tem 4 filos dentro desse grupão que a gente chama das pteridófitas. Tem as pteridófitas propriamente ditas, que a gente vai estudar mais para caracterizar esse grupo, né, que vai estar representado principalmente pelas samambaias e pelas avencas, né, que são aquelas plantas que são muito utilizadas na ornamentação das nossas casas, né. Quem não tem samambaia, mas provavelmente na rua já viu uma samambaia, né, aqueles caqueirozinhos, naquelas folhas, os folhinhos, né, as folhas caindo, aquelas folhas compostas. Mas existem outros grupos que têm características que diferem uns dos outros, mas de forma geral a gente vai estudar como pteridófita, porque é como vai ser cobrado de vocês, certo? Então, além da pteridófita propriamente dita, tem as licófitas, tem as cifenófitas, certo? Mas a gente vai focar mais nas pteridófitas, porque ainda chega aqui, vocês vão estudar ainda como briófita, pteridófita, né, gimnosperma e angiosperma, sem muita diferenciação desses grupos. Mas só estou trazendo para vocês saberem que as plantas traqueófitas sem sementes, né, que a gente chama como pteridófita, na verdade ela tem uma diversificação, né? Elas são separadas em 4 filos diferentes, então são 4 grupos. Então vai ser o reino das plantas e 4 filos diferentes, são pteridófitas, licófitas, cifenófitas, certo? Então elas vão apresentar filos diferentes, mas elas têm características similares, e a gente estuda mais as pteridófitas, né? Então as pteridófitas, elas são plantas que têm, hoje em dia, né, elas são plantas que têm porte menores, elas não são muito grandes, apesar de que existem algumas que podem atingir 4 metros ou mais, né? Mas na maioria dos casos ela tem esse porte intermediário, mas ela já apresenta portes maiores, porque ela já consegue apresentar portes maiores se a gente comparar, por exemplo, com as briófitas, né? A presença dos vasos condutores, ou seja, o surgimento dos vasos condutores permitiu que essas plantas ela conseguissem desenvolver um porte maior, porque os vasos condutores conseguem transportar de forma rápida e eficiente as substâncias por todo o corpo da planta. Então isso permite, por exemplo, que elas alcançassem tamanhos maiores, né? Essas plantinhas, elas são muito caracterizadas também porque elas podem a gente encontra muito comumente, principalmente na natureza, ou seja, em áreas de mata, de floresta, geralmente em locais mais úmidos, certo? Porque assim como as briófitas, essas plantas, elas também são dependentes da água para a reprodução. Então encontra em ambiente úmido, tem algumas plantas briófitas que são de água, que são aquáticas, né, de água doce principalmente. Mas algumas delas, se você vê em ambiente natural, elas são plantas, muitas delas são plantas que chamam de plantas epífitas. O que é uma planta epífita? Ela cresce em cima de outra planta, mas ela não parasita essa outra planta, ou seja, ela não causa dano a essa outra planta, certo? A outra planta é indiferente para ela, ou seja, elas crescem muitas vezes em troncos de outras árvores, né, de outras plantas, e aí isso a gente classifica como plantas epífitas, certo? Elas crescem em cima das outras, ou seja, elas crescem. Às vezes o passarinho pega os esporos dela quando são lançados no ar, cai em cima em galhos, em outras árvores, em outras plantas, e elas crescem em cima dessas outras plantas. Aí elas crescem mais próximas, por exemplo, em área de floresta, elas conseguem ficar em locais mais altos, ter mais acesso ao sol, por exemplo. Aí a gente diz que são essas plantas, isso é uma relação ecológica que a gente chama de epifitismo, né? Então a gente diz que é muito característico das samambaias e das pteridófitas, né, elas serem epífitas, ou seja, elas crescerem em cima de outras plantas sem causar nenhum dano para essa outra planta, né? Então cuidado para não confundir, achar que plantas epífitas são plantas parasitas. Não existem plantas parasitas, mas não é o caso aqui das pteridófitas. As pteridófitas, elas só se prendem, elas só usam outras plantas como um substrato para se fixar, mas elas não interferem na vida dessas outras plantas, certo? Agora tem muitas espécies, por exemplo, tem uma Salvina malestra, que é uma pteridófita molesta, na verdade, que é uma pteridófita que é originária do Brasil, e ela já invadiu vários países. Ela foi principalmente na África, e ela ocupou grandes áreas de lagos na África, e eliminando outras plantas, né, porque ela é uma planta bem generalista. Ela consegue sobreviver em vários ambientes diferentes, né? Então ela acaba sendo considerada uma planta invasora, porque ela acaba sendo competidora superior a outras plantas desses lagos aí na África. Então ela foi levada introduzida pelo ser humano, e ela se adaptou de tal forma que ela começou a ocupar os espaços e não permitir que outras plantas ocupassem, né?
assim como outras espécies também de pteridófilos que têm essa agressividade na ocupação do ambiente, certo? Data mais ou menos de uns 470 milhões de anos atrás, os primeiros registros fósseis de pteridófilos, ou seja, elas devem ter surgido mais ou menos nesse período aí. Se a gente tem um entendimento que as plantas surgiram cerca de 500 milhões de anos atrás, os primeiros pteridófilos foram surgir lá mais ou menos há 475 milhões de anos atrás. Então, um bom tempo, né? Nesse período mais antigo, né, nessa faixa aí, elas conseguiam, principalmente lá por volta dos então, lá 470, 420 por aí, né? 425, 475 milhões de anos, elas tinham um pequeno porte, né? Mas alguns milhões de anos depois, elas tinham um porte médio, pequeno a médio, mas alguns milhões de anos depois, lá por volta dos 325 milhões de anos atrás, por volta de 375 milhões, 325, 290 milhões de anos atrás, nesse período, foram se formaram as grandes florestas de pteridófilos, né? Com plantas altíssimas, formando árvores, né, gigantescas, e que boa parte dessas grandes florestas de pteridófilos hoje em dia são as grandes reservas de carvão, né? Então, depois da morte dessas plantas, da deposição do sedimento e do processo lá de pressão, né, lá de estar submersa, né, ao sedimento, né, abaixo do solo, né, elas formaram grandes reservas de carvão que são exploradas hoje em dia pelo ser humano para a produção de energia, nas termoelétricas movidas a carvão principalmente, né. Então elas eram plantas que no passado, hoje em dia a gente tem essas plantas que a maioria de todas mede um pouco mais de 4 metros, mas no passado, né, na era pré-histórica, existiam essas grandes florestas de pteridófilos, né, com plantas que eram muito altas, né. Então, a princípio, lá 425 milhões de anos atrás, mais ou menos, nesse período, quando elas surgiram, elas eram de médio e pequeno porte. Mas com o passar do tempo, né, dos milhões de anos, e a capacidade de ocupação do ambiente que elas tinham, eu vejo que a gente conversou lá que as primeiras plantas que surgiram foram as briófitas, né. Então elas tinham uma limitação de tamanho, elas ocupavam bem o ambiente terrestre, lembro que a gente conversou sobre aquele ambiente vazio, mas elas tinham essa dificuldade, né, do seu crescimento, de sua altura, por causa da limitação dos vasos condutores. Já que as pteridófitas, com a presença dos vasos condutores, com o passar do tempo, elas começaram a ocupar esse espaço de forma muito eficiente, que aí cerca de 100 milhões de anos depois, 120 milhões de anos depois, elas começaram a formar essas grandes florestas com essas plantas altíssimas. Então, estou falando aí de pteridófitas com 30 metros de altura, 1 metro de diâmetro, são plantas muito grandes que formaram essas florestas de pteridófitas na pré-história. Então, vamos falar agora um pouquinho da estrutura dos vasos condutores, né? Então, aqui a gente tem, olha, os vasos condutores das pteridófitas, os vasos condutores verdadeiros, iguais semelhantes à estrutura dos vasos condutores das outras plantas traqueófitas, né, genôfilas e angiospermas. A gente vai ter dois tipos de vasos condutores, né? A gente vai ter o que a gente chama de xilema, que é esse aí, nessa cor aí, esse amarelo, com essas linhas vermelhas, e a gente vai ter o floema, que é esse roxinho aí, roxinho roseado, certo? A amarela aí tem as células do parênquima, né, que são células de preenchimento, e a gente vai ter essa estrutura aqui do xilema e do floema. São os dois tipos de vasos condutores que a gente vai encontrar nas plantas, certo? Nas plantas traqueófitas. O xilema, que é esse vaso aqui, ele fica mais interno, ou seja, mais na região central do caule, né, da planta, e o floema ele fica mais externo ao centro do caule, né? Assim, na verdade, floema, o Fzinho de fora, ou seja, ele fica mais externo. O xilema é responsável pelo transporte daquilo que a gente chama de seiva bruta. O que é a seiva bruta? É a água e os sais minerais, né? Então, as substâncias que são extraídas do solo, pelas raízes, são transportadas pelo xilema, ou seja, de baixo para cima, né, na planta, do solo para as partes superiores da planta. O floema ele é responsável pelo transporte da seiva elaborada. O que é a seiva elaborada? A seiva que vai ter lá também água, né, mas vai ter principalmente os nutrientes que a planta produziu, ou seja, principalmente a glicose, né, o alimento da planta. Então o floema ele vai transportar essa seiva elaborada, que vai ter a glicose. Lembre lá que a glicose ela é produzida por fotossíntese,
e os órgãos fotossintéticos da planta são as folhas, que geralmente estão na parte superior da planta. Então o floema ele vai transportar a seiva elaborada de cima para baixo na planta, certo? Quais são as características desses vasos condutores aí que eles são importantes? O xilema ele é formado por o que a gente chama de traqueídes. O que são essas traqueídes? São essas células, e essas células elas são impregnadas por uma substância que a gente chama de lignina, que seriam esses tracinhos vermelhos aí que vocês estão vendo ao redor do xilema. Então a lignina ela se impregna nas células, nos traqueídes, né, nas células que formam o xilema, e aí o que acontece é que essa lignina ela impermeabiliza de tal forma que ela acaba matando as células. Então o xilema ele é formado por células mortas que foram impregnadas por essa substância impermeabilizante, que é a lignina. Então o xilema é formado por células mortas, né? Então a lignina ela impermeabiliza, e essas células, quando elas morrem também, elas se tornam bem rígidas. Então o xilema ele também, de certa forma, ele além de fazer o transporte da seiva bruta, ele também auxilia no processo de sustentação da planta, certo? O xilema ele é formado por vários poros, né? Então através desses poros estão ligados na parede transversal composta. Esses poros são as passagens por onde a seiva bruta passa. O xilema ele também é conhecido como os vasos lenhosos, né? Por essa característica aí da rigidez das células mortas impregnadas por lignina, certo? O floema ele é formado por uma série de células que a gente chama de células crivadas, né? Daí vem o termo tubo crivado, certo? Ele é formado por vários poros laterais, tá vendo? Esses poros eles são responsáveis também por facilitar o transporte da seiva elaborada. E a grande diferença aqui é que no caso do floema, os tubos crivados, formados pelas células crivadas, né? Essas células elas não têm núcleo, elas são anucleadas, mas elas são vivas, certo? Elas só não vão ter a presença de núcleo. Então mais uma diferença que a gente tem entre o xilema e o floema é justamente aí a ausência se as células são vivas ou mortas, né? Então, enquanto no xilema as células são mortas, no floema as células são vivas. Mas a diferençazinha que a gente tem aí é que no floema as células elas não têm núcleo, certo? São células anucleadas. Então está aqui a história do floema e do xilema. Esses são os vasos condutores responsáveis pelo transporte de seiva e de substâncias na planta. O floema ele também pode ser chamado de vasos liberianos, né? Ou de liber, né? Então você pode chamar de xilema e floema, ou de lenho e liber, ou de vasos lenhosos e vasos liberianos. São sinônimos que a gente pode utilizar para explicar a estrutura dessas plantinhas, certo? Vamos falar um pouquinho das partes das pteridófitas. Então nós vamos ter aqui vocês estão vendo na direita aqui um corte, né? Você pegou aqui, você cortou o caule e está observando essa parte de cima do caule. Então veja lá que esses vasos, essas estruturas aqui em azul são o xilema, né? Então lembra que o xilema fica na parte mais externa, e circundando aqui o xilema, né, mais externo, a gente tem o floema, que são esse tecidozinho aí que está nesse vermelhinho, isso, vermelho, isso é vermelho, né? Então veja que o floema ele fica mais externo e o xilema ele fica mais interno, né? Então veja que um corte aqui na base do caule e na próxima raiz, né? Então esse corte aqui mais próximo à raiz, esse aqui de baixo. Então vocês vão ver aí os pelos absorventes, ou seja, essas plantas elas têm a presença da raiz, ou seja, a raiz dessas plantas ela vai ser uma raiz que vai servir para fixar a planta no solo e para absorver a água e os nutrientes do solo a partir dos pelos absorventes, que vocês conseguem observar aí. Mais para frente, quando a gente vai falar só das partes das plantas de forma geral, aí a gente detalha as especificidades da raiz, certo? Aqui, se vocês observarem aqui na esquerda, vocês estão vendo o gamitófito, que a gente chama de protalo nas pteridófitas. No caso das pteridófitas, ao contrário das briófitas, lembra lá que as briófitas, a fase predominante no ciclo de vida delas era o gamitófito. No caso das pteridófitas, a fase predominante é o esporófito, né? Então o gamitófito ele fica aí reduzido, ou seja, ele só é presente durante o mesmo momento que a planta está se reproduzindo. A fase toda aquela parte que a gente vê das samambaias, ali é o esporófito, certo? Então ela tem aqui a raiz,
A gente subir aqui, a gente vai ter o caule, então ela tem a presença de caule. Nesse caule vai ter lá a presença dos vasos condutores, certo? O caule vai servir para a sustentação da pteridófila. Então veja aqui um corte do caule dessa vez. Então tá lá, veja lá, tá a mesma coisa em roxinho floema, em roxinho floema, né? Se vê avermelhado, em azul o cinto chileno. Então aqui a gente tem esse amarelo, são os parênquimas, né? As tecidos de preenchimento. Temos aqui também uma epiderme, certo? E na parte superior da... antes de falar aqui das folhas, o caule das pteridófilas, ele é um tipo de caule que a gente chama de rizoma. Ele é um caule que ele não cresce na parte externa do solo, ele cresce embaixo do solo, ele cresce horizontal ao solo. Então nas pteridófilas, tanto a raiz quanto o caule, eles crescem embaixo do solo. Então o caule das pteridófilas vai crescendo em horizontal. A gente chama esse tipo de caule, que ele é submerso no solo, de rizoma, certo? Aqui essa estrutura aqui está fixa, está em pezinho assim, só para a gente conseguir analisar ela, mas ela cresce em paralelo ao solo, abaixo do solo. Então o caule caracterizado das pteridófilas é o que a gente chama do caule do tipo rizoma, certo? E na parte superior aqui, aquela parte que a gente vê dessa mambeira toda fora, ali não é o caule, ali são as folhas, certo? Então a gente tem as folhas que vão ser o órgão lá que vai realizar a fotossíntese na planta, ele vai realizar as trocas gasosas, boa parte das trocas gasosas, não é só ele, mas boa parte. Ele vai realizar o processo de transpiração da planta, certo? Aí aqui a gente tem um corte aqui, da folha, né? Então veja lá que a gente tem o chileno floema, na folha também, tem epiderme na parte aqui mais externa, temos o mesófilo, né, esses tecidos aqui de preenchimento. Veja que aqui a gente tem várias dessas células aqui, bem verdezinhas, são células que fazem fotossíntese, certo? Células que têm cloroplastos. Na epiderme aqui a gente já tem uma epiderme que ela não é clorofilada, certo? Ou seja, as células da epiderme, elas revestem, elas impermeabilizam a folha, mas as células da epiderme aqui elas não vão fazer fotossíntese, que já é diferente das células das briófitas, que eram só as células epidérmicas que faziam isso. E aqui, veja aqui em cima a gente já tem uma estruturazinha do estômata, ou seja, aquela modificação especial da epiderme que vai possibilitar a planta a fazer as trocas gasosas e a transpiração. E aí ela pode, dependendo da quantidade de água concentrada na planta, ela consegue abrir e fechar. Se o estômato é uma estrutura que ele tem as células guardas, ele fica assim, essa estrutura, e ele consegue abrir e fechar o ósculo nessa passagem, para que ele consiga, às vezes, se estiver muito quente para a planta não perder água, por exemplo, ele fecha para que isso não aconteça. Já nas briófitas isso não tinha. As briófitas, elas tinham os poros e aí não tinha esse controle, certo? Tem uma estruturazinha que a gente tem, deixa eu ajeitar aqui para ver, tem uma estruturazinha que cresce abaixo das samambaias. Quem tem samambaia em casa ou quem já viu, se olhar na parte inferior dos folíolos, né, a folha é toda estrutura, cada perninha dessa da folha a gente chama de folíolo. Abaixo dos folíolos isso aí não é bicho não, que tem embaixo. Essas bolinhas aí a gente chama de soro, certo? Os soros são a parte aqui do esporófito da planta, né? Lembra que tudo é esporófito. Aqui nos soros aqui vai ter a presença do esporângio, que é a estrutura que vai produzir os esporos nas pteridófitas. Então quando essas estruturazinhas marrons aqui elas aparecem, é que a planta está pronta para o seu processo reprodutivo, né? Então vamos ver aqui um esqueminha do espora. Então a gente tem aqui um cortezinho aqui da folha, deixa eu sumir aqui. Nessa parte de cima aqui, está vendo a folha, o corte transversal, é a parte, a parte da folha. Então ali está a epiderme superior, ou seja, a parte de cima da folha. E é aqui embaixo da folha que a gente vai ter o desenvolvimento do soro. Então toda essa parte marrom aqui embaixo, tudo isso aqui forma o soro, certo? Então ali embaixo vocês estão vendo ali o indúsio. O indúsio é uma camadazinha de células que reveste, né, o soro, reveste e protege o soro. E aqui dentro do soro a gente vai ter as estruturas aqui que a gente chama dos esporângios. Os esporângios. Então cada esporângio desse aqui ele vai ser responsável pela produção dos esporos, né? Então dentro dos soros a gente vai ter vários esporângios dentro de cada um dos soros e eles vão iniciando lá a produção dos esporos por meiose, né? Então ele vai realizando meiose e produzindo os esporos para fazer o processo de reprodução da planta. Então aqui só para vocês verem aqui o corte do soro, né? Então toda essa parte aqui está em marronzinho aqui, verde mais claro, amarelado verde, são os soros, certo?
e aí as estruturas que estão dentro. Então o indúsio, desculpe, que é essa camada que reveste, e dentro dele vão estar os esporangios. Dentro de cada esporângio a gente vai ter a produção dos esporos, certo? Como é que essas plantas elas se reproduzem? As pteridófitas elas podem se reproduzir de forma assexuada e de forma sexuada. A reprodução assexuada delas envolve o processo de brotamento, né? Então o rizoma, que é aquele caule que cresce na horizontal abaixo do solo, ele vai crescendo, vai formando novos espaços nele, né? Vai formando corpos vegetativos que vão dando origem a novas plantas por reprodução assexuada, ou seja, por processo de formação de clones naturais dela, né? Elas fazem a reprodução sexuada também a partir daquele ciclo haploide-diploide, ou seja, a partir do processo de alternância de gerações. Então vamos ver agora como é que essas plantas elas fazem essa reprodução sexuada e assexuada. Então essa alternância de gerações. Então aqui está o esqueminha do processo de reprodução delas. Vamos aqui começar a explicar ele pela parte aqui do esporófito, que é a fase principal delas, né? Ou seja, a fase predominante. Então vamos começar lá pelo esporófito. Então o esporófito, que é a fase predominante, ele é 2N, certo? Sempre o esporófito é 2N, assim como nas briófitas. A diferença é que nas briófitas a fase predominante é o gametófito, aqui nas pteridófitas a fase predominante é o esporófito, certo? Então você tem lá o esporófito, então lembre lá abaixo do esporófito quem é quem? Aqui ele é o soro. Então dentro dos soros a gente tem o esporângio, certo? Veja lá em cima. O esporângio acompanhando lá para a esquerda, está lá subindo, certo? Então tem lá o esporófito 2N, dentro lá na parte inferior da folha a gente vai ter o soro, certo? Dentro desses soros a gente tem o esporângio. O esporângio ele é 2N, da mesma forma que o esporófito. Agora a diferença é que ele vai começar, ou seja, ele vai começar a fazer o processo de meiose para formar os esporos. Então os esporos, as células dos esporos, elas começam a sofrer meiose, e aí ela divide o número de cromossomos. Ou seja, ela 2N passa a ser uma célula haploide N, que são os esporos. Então ele vai produzindo esporos, produzindo vários esporos. Esses esporos vão se multiplicando. Quando os esporângios soros eles ficam muito cheios de esporos, o soro vai se rompe, né? O indúsio ele se desfaz, aquela membrana que protege, né? Que reveste o soro, ela se rompe e aí os esporos são lançados no solo. Então esses esporos que são haploides, ou seja, que só tem N número de cromossomos, metade do número dos cromossomos, quando eles atingem o solo ou a superfície, o substrato em que eles vão se desenvolver, eles vão sofrer o processo de germinação, né? Então os esporos vão começar a sofrer multiplicações, as células, né? As células dos esporos começam a sofrer mitose, gera várias células cópia dela. Essas células elas vão se diferenciando e vão formar o gametófito. O gametófito aqui a gente chama, desse processo de germinação de esporos, a gente chama ele de protalo, certo? Lembra lá que nas briófitas, não confundir, nas briófitas os esporos eles davam origem a um protonema, e esse protonema ele vai dar origem ao gametófito. No caso aqui o gametófito das pteridófitas a gente chama de protalo, e eles só permanecem durante o processo de reprodução, ou seja, durante o processo reprodutivo, né? Depois que passa o processo reprodutivo, a planta fica no formato de esporófito. O que é que tem de curioso aqui no protalo? Nas briófitas a gente tinha o dimorfismo sexual, as plantas eram as plantas eram dioicas, né? A gente tinha a planta que produzia o gameta masculino e a planta que produzia o gameta feminino, né? Os sexos eram separados. No caso aqui, o protalo das pteridófitas é hermafrodita, ou seja, no protalo ele vai ter a estrutura, o arquegônio, né? A estrutura que produz a osfera, né? O gameta feminino, e vai ter um anterídeo, que é a estrutura que produz o gameta masculino, certo? Então no caso aqui os protalos eles são hermafroditas, ou seja, no mesmo protalo vai ter a estrutura reprodutora masculina e a estrutura reprodutora feminina, certo? Então o que vai acontecer aqui? Lá na base do arquegônio a gente vai ter a produção da osfera, que é o gameta feminino, N também, certo? O haploide. E no anterídeo a gente vai ter a produção dos anterozoides, que também são haploides. O que acontece? Deixa eu sumir aqui para vocês verem. Esse processo de fecundação aqui, ou seja, o anterozoide, os anterozoides, eles se deslocam até o arquegônio para poder fazer a fecundação na osfera apenas na presença de água. Ou seja, da mesma forma que
as briófitas, as pteridófitas, elas só conseguem se reproduzir na presença de água. Então tem que ter água sobre o gametófilo para que os anterozoides eles consigam nadar e se deslocar até a osfera. Se não tiver água, essas plantas elas também não conseguem se reproduzir. Então está uma característica comum entre briófitas e pteridófitas, a dependência de água para a reprodução, ou seja, elas só se reproduzem na presença de água. Então o que acontece aí? Os anterozoides vão, na presença de água, se deslocam até o arquegônio e fecundam a osfera. Então, como o anterozoide é N e o arquegônio também é N, a gente vai ter a formação do zigoto 2N, ou seja, aqui é a formação da estrutura diploide. Então, o zigoto ele começa a se multiplicar, né, fazer as clivagens, forma o embrião cresce fixo na planta, certo? Tem lá a matotrofia também, ou seja, o corpo materno vai alimentando o embrião em formação, e a partir dessa multiplicação, o embrião ele vai formar um esporófito jovem, 2N, até formar o esporófito adulto. E aí o gametófito N ele desaparece, certo? Só ficando persistindo, quando o esporófito se desenvolve, só persiste o esporófito. O gametófito ele vai e se desfaz depois do desenvolvimento do esporófito 2N, certo? Então, tá aqui o ciclo reprodutivo das pteridófitas. Então, a gente tem lá, vamos lá só para dar uma recapitulada, esporófito 2N, abaixo das folhas tem os soros, dentro dos soros tem os esporângios, são as estruturas que vão dar origem aos esporos. O esporângio também é 2N, assim como o esporófito. Lembrando lá que o esporófito é a fase predominante das pteridófitas. Então, dentro dos esporângios, a célula sofre meiose, então vai diminuir o número de cromossomos, forma os esporos, que tem metade do número de cromossomos, ou seja, que são haploides. Quando os esporângios estão cheios de esporos, eles se rompem, eles liberam os esporos no solo, no solo, no substrato, onde a planta vai crescer. Só acontece a germinação. A germinação dos esporos dá origem ao protalo, que é o gametófito. Esse gametófito ele é haploide, porque ele surgiu a partir do esporo, que ele também é haploide. Esse gametófito nas pteridófitas ela tem os dois sexos, ou seja, são hermafroditas, tem um anterídeo tem um anterídeo e o arquegônio na mesma estrutura, ou seja, no gametófito. Então o arquegônio produz as oosferas, que é o gameta feminino, o uterídeo produz os anterozoides, que são os gametas masculinos. Os anterozoides eles só conseguem se deslocar até o arquegônio e encontrar a oosfera na presença de água. Então elas também são dependentes de água para se reproduzir. Então na presença de água, os anterozoides vão chegar na oosfera, realizar a fecundação, vai ter a formação do zigoto, já que juntou anterozoide N com a oosfera N, formou aí o zigoto que é diploide. O zigoto que cresce preso lá na mãe, né, vai começar a sofrer multiplicações nas clivagens, forma um embrião, o embrião vai ser nutrido lá pelo corpo materno, esse embrião vai dar origem ao esporófito, 2N, esporófito jovem, e depois o esporófito jovem vai formar o esporófito adulto e o ciclo recomeça, certo? Então tá aí, pteridófitas. Espero que vocês tenham conseguido entender. Se vocês não entenderam, se vocês ficaram com alguma coisa em dúvida, vocês me mandem as dúvidas que eu respondo a vocês, certo? Na próxima aula a gente parte para a próxima planta traqueófita, né? Que são os grupos que a gente chama de gimnospermas. Fiquem bem, lavem as mãos. Tchau e até a próxima aula. Um abraço a todos e todas.